Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Secretaria de Saúde realizou nesta segunda-feira uma audiência pública de prestação de contas com relação aos primeiros 4 meses deste ano. O secretário Carlos Derman e equipe destacaram o aumento da participação do município no custeio da saúde na cidade, que totaliza 219 milhões de reais. E daquilo que nós gastamos, 81% foi recurso próprio. Para vocês terem uma ideia, em 2000, há pouco tempo, em 2009, por exemplo, era mais ou menos 60% de recurso próprio e 40% da esfera, principalmente federal, né? Federal e estadual. Então, o município hoje, né, responde por 80% do nosso gasto em saúde. Além das receitas e despesas, o diretor do Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde, Silvio Jorge Oliveira, detalhou os percentuais dos repasses federal, estadual e municipal. Fundo do Tesouro, 595 milhões, a gente pagou 160 milhões. Então, de cada despesa paga no primeiro quadrimestre, de cada R$100, 81,5 foram dinheiros da própria Prefeitura de Guarulhos. Mais esses 52 mil, que também é da Prefeitura, que são os 2 primeiros, que é da Vigilância, que é um recurso vinculado não aos 15%, então foi 52 mil. Então, de cada R$100, R$81,54 foram pagos pelos cofres da própria Prefeitura, né? Dinheiros da Prefeitura. Recursos estaduais, 320 mil, que foi 16 centavos, então de cada R$100, né? E os recursos federais, 36 milhões dos pagos, ou seja, R$18,30 de cada 100. Então daqui dá para ver que, né, a maioria absoluta, mais de 80% dos recursos são dinheiros da Prefeitura de Guarulhos, arrecadado por ela própria, né? Em relação ao comprometimento, né, do gasto da Secretaria nos termos da Constituição, que seria no mínimo 15%, a arrecadação foi 955, a gente vai considerar aqui como está na lei, né, os valores que foram processados, que é aqui chamado liquidado. Então, 219 milhões foi a liquidação do primeiro quadrimestre. Então, a despesa com saúde no primeiro quadrimestre foi de 22,96%. O gestor também apresentou a situação de obras em unidades de saúde. Obras em andamento estão sendo realizados: o BS Belvedere, Dinamarca, Haroldo Veloso, Inocop, Ponte Grande, Santo Afonso e o BS do Seródio, né? E as construções da UPA Cumbica, que tem um pequeno detalhe para ser concluída, e a construção da UBS do Parque Primavera. E aqui são as que foram concluídas aí durante o primeiro quadrimestre: o BS Aracília, Cavadas, Jaci, São Rafael, São Ricardo, Vila Galvão, Jurema, Marcos Freire, Ponte Alta, Vila Fátima, Vila Galvão, o ambulatório do Hospital do HMCA e da UPA Paulista. O secretário da pasta comentou a situação da Unidade Básica de Saúde do Parque Primavera e da Unidade de Pronto Atendimento Paulista. Houve um avanço grande na obra da UBS do Parque Primavera. Aliás, estão todos convidados para visitarem a obra, um equipamento importante que vai ser concluído esse ano, e que, sem dúvida, irá funcionar, porque não depende de novas contratações, né? Nós vamos desativar
um prédio alugado, precário, horrível, e vamos ter uma grande UBS naquela região da cidade. Conseguimos, já está pronta a UPA Paulista, né? Estamos agora discutindo, né, com o governo a data da inauguração. Aí, certamente vocês vão me perguntar sobre isso, né? Quando que será inaugurada as UPAs Paulista e Cumbica, né? Existe um cenário, já vou me antecipar, né? Dizendo que existe um cenário bastante preocupante e incerto sobre os recursos para o SUS, né? Então, nós já houve declarações, né, do governo interino, no sentido de terminar com os gastos obrigatórios, no sentido de diminuir, né, os recursos repassados a municípios e estados. Então, nós precisamos ter uma certeza, né, com relação a qual o volume de recursos que poderemos dispor, né, antes de inaugurar um equipamento. Tem que ter a certeza, né, que vamos ter os recursos para mantê-lo funcionando. Todo esforço será feito para inaugurá-lo nos próximos meses, né? O presidente da Comissão de Saúde questionou o secretário Carlos Derman sobre reposição de médicos e contratação de novos profissionais para as UPAs Cumbica e Paulista. Mas eu gostaria, sobre a reposição dos médicos da maioria das unidades de saúde da nossa cidade, principalmente agora, quando, eu não vou mais perguntar para o senhor, quando vai ser a inauguração. O senhor disse que já está decidido com o governo quando inaugura. Mas eu gostaria de saber se vão ser contratados novos profissionais para a inauguração dessas unidades, dessas UPAs, tanto da UPA Cumbica quanto da UPA Paulista, que já está pronta, graças a Deus. Mas não só médicos, né? Reposição de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, atendentes SUS, prático de farmácia, etc. Nós estamos discutindo, né, com a administração e o prefeito a reposição desses funcionários. Nós tivemos, na última sexta-feira, foram chamados 47 funcionários para a saúde, de diversas áreas, médicos, atendentes SUS, enfermeiros, etc., né? Então, esperamos que continuem sendo chamados, né? Porque a necessidade é muito grande. Nós temos hoje, além da demanda que sempre tivemos muito grande, hoje existe devido à crise econômica, muita gente que era atendida em planos de saúde está indo para o SUS. O vereador, professor Rômulo Ornelas, do PT, questionou o Derman sobre a falta de médicos e a eficiência dos tratamentos dados a pacientes com dependência química. Uma é a questão dessa constante falta de médicos nas UBS, e pelo que eu entendi nessa explanação foi em função, essa revoada dos médicos, em função da implantação do ponto eletrônico biomédico, a implantação desse ponto eletrônico que ocasionou essa revoada dos médicos. Seria isso? Você confirma essa questão? Outra questão é sobre, que eu não acompanhei aqui, acompanhei, mas não vi, passou muito rápido, sobre a questão dos gastos, sobre a dependência química aqui na cidade.
basicamente, claro, com os CAPs, né, da cidade. Seria interessante, na próxima audiência, trazer esses dados mais claros para nós, porque há um debate aí na sociedade sobre o CAPs, né, o papel do CAPs e o resultado que os CAPs dão para a cidade, o custo-benefício. Não foi uma debandada, mas nós perdemos algo assim como 5% dos nossos médicos. Isso acaba fazendo bastante diferença e algumas UBSs foram mais prejudicadas. O senhor falou da UBS Jurema. Nós estamos realmente com falta de clínico lá e tem sido parcialmente, né, provido com horas extras aos sábados, né? Então, vários sábados há um mutirão com 2, 3, 4 médicos atendendo. E os casos mais urgentes também são encaminhados para outras UBSs. Sobre a questão da dependência química, nós podemos fazer esse debate, né, tanto numa prestação de contas próxima, como também um debate próprio, específico sobre isso. Aliás, a gente tem sempre esse debate e vamos convidar o vereador para apresentar os resultados que temos até agora e os que pretendemos ter. Nós conseguimos, na nossa gestão, melhorar muito o CAPS AD. Ele era um CAPS AD2 e hoje é um CAPS AD3, quer dizer, ele funcionava só de dia, hoje ele tem o pernoite, né? Ele funciona às 24 horas e atende muito mais. Mas nós não conseguimos ter outros CAPs. O ideal era ter um CAPS álcool e droga na região dos Pimentas, outro na região de São João, não é isso? Porque o tratamento é intensivo e as pessoas não têm como estar se deslocando para tão longe. Mas estamos dispostos a discutir e apresentar os resultados. E no próximo bloco, continue com a audiência de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão.
TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com a audiência pública da Secretaria de Saúde. O vereador Guti, do PSB, questionou o secretário sobre o futuro da Policlínica Paravente, o repasse de recursos estaduais e o déficit de médicos na cidade. Sobre a Policlínica do Paravente, qual será o destino dela, o que será feito, será desativada, não será desativada? Sobre os repasses do governo do estado, qual que é o déficit hoje? Quanto que eles devem para a prefeitura do município, para a prefeitura de Guarulhos? Desde quando? De qual mês que eles não fazem o repasse e quanto isso significa e no que implica? E minha última pergunta, quanto ao déficit de médicos. Hoje, qual o déficit dos médicos na cidade de Guarulhos? Quantos médicos faltam para que a gente consiga ter uma saúde razoável aqui no município? Nós faremos uma audiência pública na própria região do Paravente, então possivelmente faremos naquela escola municipal, tem do lado da atual Policlínica Toninho Magalhães. Então, nossa proposta é, quando inaugurarmos a UPA Paulista, transferir a UBS do Paravente para onde hoje está a Poli Paravente, mantendo o atendimento de urgência, né, até às 21h no local. Então, nós vamos ter a UBS e vamos ter o atendimento de urgência local e, além disso, teremos no local também uma base do SAMU. O repasse do Estado está muito atrasado, né, ainda estão na metade do ano passado. Em total de recursos obrigatórios, todos esses repasses, existe lei, né? Existe uma normatização. Então, nesse momento, o Estado está atrasado em R$ 4.830.000. Mas hoje, né, com a rede que temos, nós precisaríamos de aproximadamente uns 100 médicos a mais. Membros do Conselho Municipal de Saúde também se manifestaram na tribuna sobre diversos assuntos, entre eles a carência de profissionais e a necessidade de implantar em Guarulhos um Instituto da Mulher. É sobre a verba que está lá, do PA Paraíso e 2 milhões e pouco, sobre a transformação lá. Sobre a verba que está parada há tanto tempo para a reforma do PA Paraíso, que é uma obra tão necessária, não é? Que o PA Paraíso ele presta um serviço muito importante para a população daquela região, mas as instalações deles não são adequadas. Por exemplo, tem um pé direito muito baixo, né? Então o teto é baixo. Isso aumenta, evidentemente, o risco de uma contaminação, né? Uma pessoa gripada que vai lá pode contaminar os outros com mais facilidades, porque o ambiente não é adequadamente ventilado, né? Além disso, os banheiros, por exemplo, da recepção não tem janela, né? Não tem ventilação adequada. Então, é muito necessária essa reforma. E, já há vários anos atrás, o governo federal disponibilizou um recurso para essa reforma. Acontece que esse recurso veio através da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal até agora não aprovou o nosso projeto de reforma.
Está em discussão até agora com a Caixa Econômica Federal. O município de Guarulhos investe acima do determinado por lei, cabendo ressalvas na gestão e fiscalização. Nesse quadro temos uma queda livre nos últimos 5 anos, se nós fizermos a comparação de ano para ano. Nas informações sobre produção com números negativos de um ano para o outro. Só analisar o terceiro quadrimestre de 2013, 2014, 2015, na comparação a gente vê que esses números negativos são bastante significantes, o que significa uma produção menor. E não é só as justificativas que nós ouvimos aqui, nós sabemos que tem alguma coisa a mais. Aí a sigla AIH, por exemplo, é 21% menos no Hospital Municipal da Criança. Internações hospitalares, produção ambulatorial, absurdo, menos 13%. Sabemos de todas as dificuldades, isso aqui já foi dito por diversas vezes, mas nós temos que, enquanto representante do Conselho Municipal e usuário, estar ressaltando esses números para lutarmos por uma saúde melhor, principalmente para aquele que tem menos poder aquisitivo e está aqui por nós representado. Com relação aos dados de produção, o senhor Luiz Carlos se referiu aos últimos 5 anos. Eu acho que, se for possível, Silvio, vamos preparar esses dados comparando 5 anos atrás com esse momento, né? Por exemplo, 5 anos atrás não tinha o programa Mais Médicos, por exemplo. Não tínhamos algumas especialidades que temos agora, estamos dispostos a comparar. Nós tivemos, né, muitos problemas na chamada atenção especializada, né, a questão dos médicos especialistas. Agora, o dado que você se referiu, que é o número de AIHs no Hospital da Criança. Sobre isso, o que eu posso lhe dizer, quer dizer, nós resolvemos não apresentar os dados porque estavam incompletos, mas o senhor teve acesso aos dados que tínhamos, e aí se refere especificamente a esse. O que eu posso lhe afirmar com toda certeza é que o Hospital da Criança tem trabalhado e continua trabalhando com capacidade máxima. Então, se você for agora lá, todos os leitos estão ocupados, tem gente em poltrona, né? A mãe com a criança em poltrona, então, tem trabalhado em capacidade máxima. Então, a diminuição da IHs é porque tem acolhido casos mais complexos, que precisam mais tempo internados. A Secretaria de Saúde não apresentou os dados de produção do primeiro quadrimestre, por não ter as informações referentes ao governo do Estado. Esses dados serão apresentados na audiência de prestação de contas relativas ao segundo quadrimestre. Vereador propõe que aposentados e pensionistas tenham redução de 30% na tarifa de água e esgoto. Saiba mais detalhes após o intervalo, não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade.
Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo vai investigar um conflito que houve entre manifestantes e a Guarda Civil Municipal, em evento promovido pelo PSC no dia 21 de maio. Além do comandante da Guarda, o objetivo é ouvir os presidentes do PT e do PSC municipal. Como foi um assunto que teve tomou uma proporção muito grande na mídia e até mesmo dentro da administração, achamos por bem convocar essa reunião extraordinária e nela deliberar que a Câmara começasse a acompanhar a investigação. A investigação está sendo feita pela administração pública, pelo comando da Guarda Municipal, através da Corregedoria da Guarda, mas é prudente também que o Legislativo ele tome pé da situação e faça esse acompanhamento. Ouvindo testemunhas, ouvindo os partidos que estavam envolvidos, ouvindo o comando da Guarda, e aí sim informarmos juntarmos toda essa documentação e enviarmos a quem direito para as providências. Deliberamos aqui por bem ouvir o comando da Guarda, e ele sim vai nos trazer os guardas que estavam escalados para aquela situação naquele dia, naquele sábado, o partido que solicitou a Câmara Municipal para fazer o seu ato, e o partido também que foi envolvido, que supostamente pela mídia soubemos que gerou algum tipo de conflito contra os guardas municipais. Dessa maneira, vamos começar a formar uma linha de investigação e acompanhar se houve excesso por parte dos funcionários públicos, dos guardas municipais, por que foi desencadeada toda aquela situação, que foi lamentável, e se houve excesso também por parte dos manifestantes. Quem começou aquele tumulto todo, é isso que nós não queremos chegar. De maneira alguma a gente quer, com esse trabalho da nossa comissão, nós não queremos de forma alguma punir ninguém indevidamente, que nem esse é o papel da comissão, mas e sim esclarecer alguns fatos e poder, inclusive, encaminhar essa documentação a quem direito, o Judiciário, Delegacia de Polícia, e eles sim vão completar o seu convencimento e levar adiante todo esse processo. A próxima reunião da Comissão de Segurança está prevista para esta quarta-feira. Vereador propõe que aposentados e pensionistas tenham redução de 30% na tarifa de água e esgoto. Entenda. E o autor do projeto que prevê essa redução é o vereador Luiz Mato Grosso, do PSD. Vereador, quais são as condições para que os aposentados e os pensionistas recebam aí essa redução de 30% nas tarifas de água e esgoto? Olha, veja bem, eu fiz esse projeto, havia um projeto de redução de 30% de água e esgoto para os aposentados e pensionistas. Até por causa hoje a aposentadoria do que eles vivem é dos remédios que eles têm que consumir, têm que comprar os remédios. Então, resolvi, é um projeto a qual vai ajudar eles também, né? Eles vão ter que ganhar, por exemplo, um mínimo, 2, 3 salários mínimos para poder receber esse benefício? Como que vai ser se esse projeto for aprovado? Seria no mínimo 3 salários mínimos, entendeu? 3 salários mínimos, eles teriam essa redução da água, da taxa da água e de esgoto de 30%. Desde também que eles consumam até 15 toneladas de metros cúbicos, não é isso? Para que eles possam ter esse benefício. E, vereador, também o senhor fala aí de uma redução de 30% nessa tarifa. Como que o senhor chegou nesse cálculo aí de 30%? Olha, veja bem, eu cheguei nesse cálculo de 30% até baseado no 3 salários mínimos. Então, se nós pegamos 3 salários mínimos
eles têm as despesas, com remédio, com isso, com aquilo, seria uma ajuda que poderia dar a eles, entendeu? Que são os aposentados, pessoas que a qual já trabalhou muitos anos da vida, seria uma coisa razoável assim que pudesse estar ajudando eles. Vereador, o senhor se baseou em alguma iniciativa semelhante, por exemplo, em outro município, enfim, do estado de São Paulo ou do país? Não, uma ideia da gente mesmo, criada por próprio, entendeu? E veio o benefício para as pessoas, para os aposentados e para os pensionistas. Vereador, esse projeto ele trata de uma renúncia fiscal. Existe aí um estudo do impacto do orçamento desse projeto? Não chegamos a ver ainda, né? Não chegamos a ver ainda. O projeto está aí, está em pauta, está sendo para ser votado e vamos ver lá na frente o que nós podemos fazer. Ver se o governo poder até ser uma pessoa sensata como ele, poder ter, de repente, fazer um projeto desse e virar lei da cidade. O senhor falou assim que o senhor não se baseou em nenhuma iniciativa semelhante a essa, realmente foi uma ideia do senhor. O senhor se baseou, então, em alguma situação, enfim, alguma pessoa próxima que é aposentado? Sim, baseado dentro de uma situação que hoje vive o país, né? Uma crise gravíssima que está se passando, entendeu? Os remédios caríssimos, entendeu? Como eu disse, é uma forma de ajudar eles, entendeu? Muitas vezes uma alimentação, então eles têm tudo isso, um custo com isso. Isso seria uma forma para ajudar muito eles. Vereador, quais são as suas expectativas de aprovação desse projeto aqui na casa? Olha, a minha expectativa aqui na casa, acredito que seja boa, entendeu? Até porque meus colegas aqui, nós todos mundos votamos um no outro. Acredito que não vou ter dificuldade na casa, não. Vereador, caso esse projeto seja aprovado, né, quais são as suas expectativas, as suas perspectivas dele ser sancionado pelo prefeito? Lembrando que ainda ele, enfim, prevê aí uma renúncia fiscal de orçamento. Olha, de projeto aprovado na casa, eu, se eu não me engano, devo ter 2 ou 3 aprovados. Já lei, né? Agora na casa já temos vários, entendeu? Temos vários aí. Por exemplo, estou com 2 aí, 2 que está na pauta aí. Vamos ver se, entendeu? Que passa aqui pelo plenário, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Só acredita então que o prefeito vai sancionar esse projeto? Acredito que sim, entendeu? Acredito que sim. É uma coisa que vai beneficiar os aposentados, entendeu? Acredito que ele vai fazer isso. A Câmara Municipal homenageou 18 trabalhadores com o troféu Operário do Ano. A sessão solene foi realizada na última segunda-feira, dia 30. Essa foi a terceira edição do evento. Os trabalhadores foram selecionados pelos sindicatos de cada categoria. O prêmio foi criado com a finalidade de reconhecer o esforço dos profissionais que contribuem para o crescimento da cidade. A Câmara Municipal tem realizado, no decorrer dessa semana, as audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Confira o horário das audiências desta quinta e sexta-feira. Nesta quinta-feira, haverá audiências públicas somente no período da manhã. Coordenadorias às 8h30, Secretaria de Governo às 10 horas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico às 11 e AGRU às 11h45. Já na sexta-feira, serão realizadas audiências tanto de manhã como à tarde. No período da manhã, Secretaria de Administração e Modernização às 8h30. Secretaria de Segurança Pública às 9h15, Secretaria de Serviços Públicos às 10 horas e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social às 11. No período da tarde, Proguaru às 14 horas, às 15 horas, Secretaria de Finanças, às 16, Secretaria de Transporte e Trânsito e às 17, Secretaria de Esporte. O prazo para inscrições do Selo Ambiental 2016 foi prorrogado. Os interessados agora têm até o dia 10 de junho. Mais informações você confere no site câmaraguarulhos.sp.gov.br, no menu à esquerda da página. E o Jornal da Câmara fica por aqui,
mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá!